O doutor Horácio Neiva já está aqui com a gente para fazer uma entrevista que você não pode perder. Ele foi muito solícito de vir até aqui. A gente queria explicar para o nosso telespectador e internauta que a gente aqui tira a máscara na hora da entrevista. No estúdio só tem 2 pessoas, o estúdio é enorme. E a gente toma todos os cuidados, todos os ambientes são sanitizados. Nesse momento na televisão tem pouquíssima gente trabalhando, a gente está na área dos estúdios, então a gente não tem contato com o pessoal que está lá em cima na redação. E aí eu queria sempre dar essa explicação, porque eu acho que a gente precisa entender que ainda não tem vacina e que a gente precisa se proteger. Tem muita gente por aí que acha que já está agindo como se tivesse vacina e a gente precisa se proteger. O nosso intuito de chamar o doutor Horácio Neiva, primeiro que ele é muito capacitado para falar dos assuntos que nós vamos abordar. O mundo inteiro assistiu o resultado das eleições nos Estados Unidos, todas as questões envolvendo isso, sob todos os pontos de vista, todos os aspectos, e aí a gente queria uma pessoa para nortear o que significa uma eleição desse nível, mas falar de outras questões que as eleições, o resultado das eleições dos Estados Unidos é parte desse contexto. E aí é claro que a gente chega na questão da democracia, né? A democracia ela tem sofrido ameaças importantes no sentido de causar algumas avarias já nesse século. Eu sempre gosto de lembrar que a gente está no final da segunda década do século XXI, daqui a menos de 2 meses a gente vai estar entrando na 3ª década e a gente assiste uma nova ordem mundial, não só do ponto de vista político ou econômico, mas do ponto de vista político que andam juntos. E aí eu queria agradecer a você que veio para conversar com a gente tem bastante tempo, por isso que a gente está entrando agora depois da propaganda eleitoral, e eu queria começar, além de agradecer, falando sobre essa questão da democracia. Né? O doutor Horácio, deixa eu apresentar direito, ele é mestre e doutorando em teoria do direito pela USP, né? É advogado e professor, um professor muito querido, né? Quero todos os alunos do professor me seguindo nas redes e seguindo o Grupo Meio Norte. E aí eu queria falar sobre a questão da democracia. A gente conversava nos bastidores, eu sempre digo que os bastidores deveriam ser transmitidos, né? E você falava de livros importantes e autores importantes que traz uma percepção que o senso comum não tem em relação à democracia. Vamos começar falando sobre isso? Vamos. Bem-vindo, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço muito o convite, espero que a gente possa ter uma boa discussão aqui. E engraçado que eu fiz um exercício recentemente com alguns alunos meus de entrar na Amazon, a gente entrou no site da Amazon durante a aula, eu digitei na pesquisa da Amazon, que é o site que mais vende livros hoje no Brasil, a palavra democracia. A gente coloca lá para ver quais são os livros que retornam. E dos 18, 19 livros que apareciam, cerca de 80, 90% tinham títulos como as democracias morrem, como a democracia acaba, o fim da democracia, a democracia e seus críticos, a democracia e o Deus que falhou. Então, quando a gente coloca isso, a gente vê o seguinte, a democracia ela não está muito na moda, né, ultimamente. Se a gente for pesquisar os livros sobre o tema, a maior parte dos livros, eu inclusive digo que isso virou quase uma subliteratura, que todo mundo hoje em dia está escrevendo alguma coisa para dizer que a democracia está acabando. Porque, de fato, a gente está vivendo um momento muito peculiar, para ser bastante leve em relação ao diagnóstico. Mas isso é engraçado porque quando a gente olha, por exemplo, no início da década de 90, a gente via o cenário totalmente oposto a isso. Se a gente colocasse democracia nessa época, a gente veria coisas como o livro do Fukuyama dizendo, olha, a democracia liberal venceu, as grandes disputas ideológicas chegaram ao fim, a democracia liberal venceu, e, portanto, a questão agora no mundo é como os demais países do mundo irão se adaptar à democracia liberal. Inclusive por representar as minorias muito mais que os outros sistemas de Exatamente. De então, a democracia, ela, principalmente a década de 90, ela é bastante ilustrativa disso, ainda que questões envolvendo, por exemplo, minorias ainda não tivessem na pauta como hoje, a democracia era vista, sobretudo, como um sistema pluralista, um sistema que era mais favorável ao livre mercado, ao capitalismo também, aos direitos individuais, direitos humanos, etc. Esse era o discurso da década de 90.
No início dos anos 2000, a gente tem uma primeira pequena ferida na democracia, que foi o atentado de 11 de setembro, em que começa a ter um novo inimigo ali, mas esse inimigo ainda era visto como algo contrário à democracia. A gente estava vendo, década de 90 era festa, anos 2000, o inimigo eram os terroristas, o inimigo era aquilo que a democracia precisa combater. Só que quando a gente passa 20 anos e a gente chega no momento atual, me parece que o que a gente está vivendo é um desconforto com a democracia. Uma parcela significativa da população não sente mais aquela legitimidade, aquele amor pela democracia, não se sente representado. Eles foram excluídos por qualquer motivo que seja, e essas pessoas colocaram a culpa dessa exclusão nesse regime democrático, que eles começaram a ver, por exemplo, pessoas conservadoras achavam que o pluralismo democrático estava alijando as perspectivas dele. Então, um sujeito que era super religioso, ele não achava, por exemplo, que a posição religiosa dele deve conviver com as outras. Ele começava a achar que ele estava sendo excluído. Então, a gente vê hoje, por exemplo, o presidente da República fala que um dos perigos do Brasil é a cristofobia, que até agora acho que não deve nunca ter matado ninguém na história do Brasil. Mas o que é que isso está querendo dizer? É um discurso de que essas pessoas, elas não encontram lugar na democracia liberal. É como se elas estivessem órfãs, mas isso é um discurso conservador pensado, mesmo por alguém tosco, e outros, né? Pensado para ser dito assim, quer dizer, até nesse momento a gente vê que há uma manipulação e uma falta de informação. Para onde estamos indo? Eu acho que é muito difícil a gente fazer uma previsão, embora essa eleição americana ela seja um grande indicativo para um elemento importante nesse movimento todo. Eu acho que aqui no Brasil e em outros países em que houve uma mudança muito drástica no nosso sistema institucional, o Brasil a gente tem, eu estava até comentando que a gente, uma situação única de um presidente da República que não tem partido político. Sim. A gente tem o presidente que provavelmente vai se filiar a algum partido por uma questão meramente formal, mas ele é um sujeito que não faz parte da estrutura partidária. E os partidos nasceram na democracia. Na democracia. Não só nasceram, como são importantes para esse sistema. Então, algumas pessoas começam a suspeitar que talvez a saída para a democracia seja alguma ação muito diferente. A gente tem que tomar ações extraordinárias no sentido de esquecer a institucionalidade, vamos tentar fazer um impeachment, vamos tentar pedir para o Supremo fazer isso. Eu acho que os americanos, a despeito de todos os problemas, eles mostraram que, às vezes, esse momento populista ele pode ser superado dentro das regras do jogo. Porque a democracia, assim como eles elegeram o Trump, eles tiraram o Trump agora. Sim. A gente tem que esperar para ver os desdobramentos disso, mas eu acho que talvez seja um indicativo de que uma reação democrática a esse desconforto da democracia é possível. Duas perguntas sobre o que você está falando. Primeiro, doutor Horácio, existe algum ensaio sobre isso em algum país do mundo, sobre esse regime que seria fruto da democracia ou uma democracia reformada, sei lá que nome vai se dar isso? Talvez o que está acontecendo com a democracia, a despeito do que a gente pensa que é uma decisão dos eleitores, seja uma conivência das instituições que mantêm esse regime funcionando e que valida, legitima, inclusive os desmandos, porque no fundo, é tudo em torno as instituições são quem determinam as regras. E a gente vê que ou elas estão corrompidas, ou elas estão perdidas, ou elas estão enfraquecidas. A gente não se sente representado em lugar nenhum, estamos órfãos. Até abri o programa dizendo, vou conversar com o doutor Horácio para saber o que a gente faz, cidadão comum, nós pobres mortais. São duas perguntas. Eu costumo dizer assim eu sou da área do direito, né? Muito embora eu seja da teoria e da filosofia do direito, mas a minha área é o direito, e a gente tende a ter uma visão excessivamente formalista, inclusive quando a gente vai fazer análise política. Então as pessoas começam a pensar na democracia como questões formais. Eu preciso de certas regras, certas instituições,
certos elementos formais, por exemplo, eu preciso de eleição, eu preciso de um tribunal constitucional, eu preciso disso. Um ranking de poder, isso, inclusive. E a gente vai fazendo como se fosse uma pequena receita de bolo e que eu tenho os ingredientes da democracia. Só que a democracia é uma coisa muito mais complexa do que isso, porque as instituições elas não trabalham sozinhas. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele depende, às vezes, o Supremo Tribunal Federal ele não tem, por exemplo, como ter o exército ao seu dispor, policiais, etc. Ainda assim, quando o Supremo dá uma decisão, a gente espera que ela seja cumprida. Se a gente parar para pensar, isso é uma coisa extremamente complexa. Por que que eu, você, ou os brasileiros em geral, deveríamos obedecer um pedaço de papel assinado por um ministro do Supremo? Isso é uma crença que nós temos, muito importante. E essa crença depende de ser mantida. As pessoas precisam estar o tempo todo engajadas nisso que a gente pode chamar de uma cultura democrática. Então a democracia não se faz só, e na verdade eu acho que ela não se faz nem primariamente com as instituições, ela se faz com uma certa cultura das pessoas de manterem, de preservarem, de perceberem a importância disso. Isso é o que parece que esses novos movimentos colocam em questão. Eles, às vezes, eles surgem de dentro das regras. E aí a gente sempre ouve justificativas como, não, mas ele foi eleito. Não, mas ele pode fazer isso. Não. Então, por exemplo, um caso ilustrativo disso. Existe uma discussão nos Estados Unidos sobre se agora que o Trump perdeu as eleições e vai sair em janeiro do próximo ano, se ele poderia se perdoar a si mesmo dos crimes que eventualmente ele possa ser processado. E, de fato, existe uma discussão nos Estados Unidos sobre isso, porque o presidente tem esse poder. Só que a questão é que quando criaram essa norma e muitas outras, ninguém nunca esperou que o presidente fosse fazer isso. Era uma regra não escrita, ou seja, uma parte da nossa cultura. A gente espera que as pessoas observem certas etiquetas da democracia. Que elas incrível isso, ele perdoar a si mesmo. Isso. Aí a gente vai para a questão de ter foro privilegiado. Um outro exemplo, por exemplo, o presidente da República pode indicar um procurador-geral da República aqui no Brasil. Então a gente teria uma regra ali não escrita de, vamos indicar os indicados da lista tríplice, etc. Mas na prática, se a gente ler a Constituição, o presidente da República pode indicar quem quer que ele queira como procurador-geral da República, satisfazendo alguns requisitos mínimos. Quer dizer que então o presidente pode indicar uma pessoa que vá protegê-lo lá? Bem, formalmente, nos termos lá que a gente está lendo, sim. Não tem nada de democrático nisso. Só que a gente, na verdade, a gente não espera. A gente espera que a nossa democracia, o nosso Estado, nossa cultura, não chega ao ponto de eleger uma pessoa que vá fazer isso. Então, no momento em que essas crenças, essa cultura começa a ser rompida, mesmo que as regras existam, a Constituição fique lá, etc., a democracia já tem uma grande cisão, um grande esgarçamento da democracia. E tem outra coisa, eu acho assim que, no caso particular do Brasil, que nós não fomos ensinados sobre a democracia dessa forma tão holística, ampla, como você coloca, por exemplo, mas uma aula de história de verdade, a gente ainda faz associações que são associações, na falta de uma palavra, clássicas. A democracia é porque a gente não tem mais tortura, é porque não tem mais os militares, é que não tem mais o AI-5, representa as minorias. E essa mesma democracia, ela foi criando outras guerras. O doutor Horácio me disse uma coisa que eu confesso que eu não havia pensado. Ele falou, Maia, porque a gente estava falando que algumas coisas estão se dando por voto de protesto. Bolsonaro foi eleito por um voto de protesto. O Biden, por mais qualidade que ele tem, ele foi eleito por um voto de protesto. As pessoas estão indo porque elas não querem mais aquilo e quem é o próximo da fila que vai representar minimamente o oposto daquilo. E aí você me disse uma coisa que Maia, a grande questão é que o que foi perdido com pessoas eleitas que não cumpriram aquilo que prometeram ou que não representam aquilo que os eleitores anseiam, elas, na verdade, as decisões dela, o resultado do poder que elas exerceram são irreversíveis. Quer dizer, quando a gente fala de meio ambiente, por exemplo, aí eu vou passar para você, porque isso para mim me deu uma clareza, porque eu acho que é pensar de forma mais orgânica.
pensar fazendo uma linha do tempo de passado, presente e futuro. E a gente precisa co-criar esse futuro, agora. Isso. Então, assim, não dá para ficar só no gatilho de vou votar porque é protesto, vou votar... E aí a gente tem que pensar nisso, né? Isso é um ponto que eu acho muito interessante. Eu acho que a gente, até pegando um gancho de uma outra pergunta que eu não tinha respondido. Onde é que a gente tem um teste, por exemplo, importante disso? Verdade. Eu acho que hoje a gente tem aqui na América Latina um teste, a gente não sabe o que é que vai sair disso, mas é o caso chileno. O Chile é o país mais desenvolvido da América Latina. Sim. O Chile era um país que teve uma alternância de poder muito salutar. O Chile teve presidentes de esquerda, presidentes de direita, presidentes de esquerda e presidentes que se alternaram de maneira natural, inclusive quase de maneira ditaduras. De maneira às vezes educada. Então, o Chile, pós ditadura do Pinochet, teve um período de um grande desenvolvimento, tanto econômico quanto também político. E agora a população, a despeito do grande desenvolvimento econômico chileno, a despeito do Chile ter um dos melhores índices de desenvolvimento humano da América Latina, a despeito de tudo isso, a despeito dessa história recente do Chile, que envolve uma democracia bastante saudável no sentido de transição de poder entre esquerda e direita, pós-ditadura, os chilenos simplesmente disseram que não querem mais a Constituição deles, porque acham que, a despeito de todas essas bonanças que eles tiveram, a Constituição é uma Constituição do período ditatorial e eles querem romper com isso. Isso não é uma questão meramente formal, vamos trocar uma Constituição por outra. É uma questão também, como eu estava dizendo, cultural. Eles não querem, não é porque eles não tiveram sucesso econômico que eles tiveram sucesso econômico. Eles não querem a Constituição, não é porque eles não tiveram sucesso político. É porque eles estão evoluídos. Isso. E eles não querem esse passado na vida deles. Então, é um rompimento com um passado ditatorial. E aqui no Brasil isso é curioso. Você estava falando que a gente não tem mais AI-5, não tem isso, etc. Mas as pessoas às vezes acham... Eu não estou dizendo isso porque isso não seja importante. Estou falando das associações que a gente faz que não foram atualizadas porque que democracia é importante. Mas as pessoas às vezes esquecem de pensar por que a gente não tem mais AI-5. Que essa é a pergunta mais importante. O AI-5 não desapareceu assim, por exemplo, como, veio a chuva de janeiro, né? E quando a gente sabe, começa a chover em janeiro, em maio acaba de chover. O AI-5 não foi uma chuva de verão. Ele desapareceu por um motivo, a ditadura acabou por um motivo. E esse motivo foi não só o esgotamento econômico que teve no período ditatorial, mas, sobretudo, as pessoas que não queriam mais. Houve uma revolução aqui no Brasil cultural que resultou na Constituição de 88. Então, existem certos elementos que as pessoas, me parece, que muita gente perde um pouco de perspectiva, que é o fato de que as nossas decisões, elas têm um impacto não de 4 anos, porque a ideia da democracia, não vamos votar de 4 em 4 anos. Então, eu voto, 4 anos depois, aí tem virou o meme, né? Depois, a gente tira primeiro ela e depois tira o outro, né? Na época do impeachment. Mas as coisas não funcionam assim. Os impactos, todos eles, são muito grandes. Eu gosto de uma história, apesar dela ser um pouco exagerada, que tem um livro muito clássico da ciência política chamado Democracia na América, do Alexis de Tocqueville, que ele descrevia a viagem que ele fez pelos Estados Unidos no século XIX. E ele dizia que ele nunca tinha visto um país como os Estados Unidos no mundo. E ele era um sujeito muito viajado, né? Porque ele disse que nos Estados Unidos qualquer pessoa montava um tablado, subia, fazia um discurso e tinha quem ouvisse. Todos os americanos participavam de associações, eles eram pessoas muito organizadas, tinham voz. O que é que o Tocqueville estava sugerindo com isso? Que o que mantinha a democracia americana nesse período e que o deslumbrou, a ponto dele escrever um livro sobre isso, não era que as pessoas votavam de 4 em 4 anos. É porque havia uma cultura democrática entre os americanos e uma cultura democrática não de voto. Isso é o ponto importante. A ideia de que a eleição resume a democracia é uma ideia... de posicionamento do cidadão, né? E você falou assim, todos podem ser ouvidos. Porque a base da democracia, mais até do que votar, é que nós somos iguais e nós nos tratamos como iguais. Então, a minha voz pode ser ouvida, a sua voz, a voz de um evangélico, a voz de uma pessoa gay, a voz de uma pessoa trans, a voz de um pastor. Todas essas vozes, elas devem ter um espaço. Então, não adianta, por exemplo, se a gente
garante formalmente a participação de todos. Mas se a gente exclui informalmente, seja por questões econômicas, seja por questões culturais, grande parte da população, a gente não está fomentando uma cultura democrática. Ao mesmo tempo, a gente tem que equacionar isso com as questões que são questões humanas. Os grupos supremacistas, por exemplo. O crescimento e a validação dele pelo Trump, e onde eles... Porque eu imagino que se eles existem em algum lugar, de algum modo eles são apoiados. Isso. De algum modo eles não são combatidos no nível de acabar. Essas questões, elas são da cidadania, mas são questões da esfera do humano, né? De como isso se mantém e como isso tem crescido. Isso. Né? E aí eu fico pensando, a legislação, ela caducou também em muitas áreas, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um sistema de justiça eleitoral, a gente tem uma outra justiça que está tão fracionada, tão frágil como a justiça eleitoral, na verdade. A lei caducou, porque assim, como pode existir? Porque aí não se trata de voz, entende? Aí se trata de questões que são humanas, né? Que eu acho que a gente precisa dividir o que é admissível e o que não é. Isso eu acho um ponto interessante por dois motivos, né? Algumas pessoas, por exemplo, pensam que depois da lei do voto nos Estados Unidos, que garantiu voto, participação para os negros, isso teria resolvido o problema. Então, por exemplo, quando o Obama foi eleito, isso resolveu o problema, a gente mostra que a gente não é um país racista, etc, etc. Porque, mais uma vez, voltando para o que eu tinha dito, porque as pessoas tendem a encarar democracia, política, sob o aspecto formal. Então, se formalmente, por exemplo, a despeito do ressurgimento de grupos supremacistas brancos nos Estados Unidos, as pessoas dizem, olha, mas os negros podem votar. Então, formalmente, eles têm o direito, logo, porque as pessoas pensam que a garantia formal nas regras, eu colocar Mas a questão são os supremacistas atacarem os negros. Tem outras questões, não é só do voto. Se você garante formalmente direitos, mas, ao mesmo tempo, você permite e fomenta que certos grupos ataquem e atuem de maneira a excluir essa população, você está, na verdade, violando princípios que são mais importantes do que esse. Não adianta eu colocar no papel que essas pessoas são cidadãs se eu permito, por exemplo, que elas sejam massacradas, excluídas, discriminadas, que elas tenham o voto suprimido. Isso é uma questão interessante nos Estados Unidos, que, graças a Deus, a gente não enfrenta formalmente no Brasil. A gente tem outras guerras, mas a gente enfrenta informalmente. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, os estados eles têm a possibilidade de criar certas regras eleitorais. Então, o que é que alguns estados fazem? Eles criam regras que elas não discriminam diretamente uma determinada comunidade. Mas elas fazem o seguinte, olha, para você votar, você precisa de uma carteira de identidade com foto que tenha tantos anos. Então, formalmente, a gente olha, não está discriminando ninguém. Mas quando você vai ver na circunstância daquele estado, os negros são a parcela da população que menos tem acesso a esses documentos. O próprio regime de votação e de apuração dos Estados Unidos, ele nasceu com isso, base né? nisso. Então, por isso que ninguém tem. Exatamente. Então, assim, a história do sistema, ela acaba sendo uma história que ela esconde muita discriminação. Então, por exemplo, a questão, é só a gente pegar, o voto nos Estados Unidos, o dia da eleição, é uma terça-feira, né? Se eu não me engano, é a primeira terça da segunda semana do mês, uma coisa mais ou menos assim. Só que terça-feira é um dia de trabalho. E os estados, o que é que eles fazem? Alguns dão feriado no dia para as pessoas poderem votar. E outros, porque sabem que certas, por exemplo, uma pessoa que recebe por hora e que ganha um salário mínimo, ela não pode abandonar um dia dela de trabalho. Aí a gente fica dizendo, nossa, mas lá a eleição ficou dependendo dos Correios, do post office. Isso, e as pessoas pensaram assim. Aí decidiu a Pensilvânia, né? Quer dizer... mas veja, a questão dos Correios... Aqui a gente tem a urna eletrônica, mas aqui o voto é obrigatório. Isso. Mas é num domingo, a gente tem a garantia de que todos nós podemos votar. E nós podemos, não, somos obrigados a votar.
Embora, assim, quem não quer votar, a multa é tão pequenininha, não estou dizendo que não é para votar, gente, mas assim... É só esclarecer. Lá, eles, informalmente, eles acabam distorcendo as regras. Não distorcendo, mas eles dizem para você o seguinte: Maia, eu estou aqui lhe garantindo o seu direito. Mas informalmente, o que é que eu faço? Eu faço de tudo para impedir que você exerça. Ou seja, tudo acaba no humano, né? No elemento não escrito da democracia. Esse ser humano. Aí a gente tem a questão das redes sociais, que aflora isso. A gente conversava sobre a questão da fake news, que é um problema. E a gente viu Facebook, Twitter, Google nessas eleições dando sinais de alerta em relação ao que o Trump postava. O Trump foi tirado do ar pelas 4 grandes redes dos Estados Unidos. Primeira vez que isso aconteceu na história, porque era um pronunciamento do presidente, né? Quer dizer, a gente viu várias coisas acontecendo. Então, assim, essas empresas fazendo de conta que estão fazendo o trabalho dela, a gente acredita que esses alertas são... Porque, na verdade, elas perderam muito dinheiro, né? Assim, ou deixaram de ganhar, ou perderam em reputação, né? Tanto que o dilema das redes uau! Eu acho que perderam principalmente em reputação, mas, ao mesmo tempo, assim, a gente está vivendo um período, e essa questão das redes sociais é uma coisa tão nova e tão complexa, que eu acho que a gente está num período em que a gente não sabe... A gente vive o pior dos momentos, que é assim, a gente tem muitos problemas, a gente reconhece esses problemas, mas a gente não sabe a solução de nenhum deles, né? Não. E todo mundo que aparece muitas vezes com essas soluções tem uma frase muito engraçada que diz que para todo problema complexo existe uma solução fácil, simples e errada, né? Então, esse é um caso que me parece bem ilustrativo. As redes sociais, elas fomentaram, permitiram o surgimento desses grandes movimentos populistas, mas, sob certa perspectiva, elas não sabem como reagir. E elas não sabem como reagir porque elas também são parte de um problema muito grave, que é o fato de que elas são grandes demais. É isso que eu ia falar. Eu acho que nós não estávamos prontos para exponencialidade. E eu acho assim que para cada problema novo deve existir uma solução nova. Isso. Não há soluções antigas para problemas novos. E veja... E a gente não tem essa capacidade, esse background como ser humano, como pessoa, como profissional, de dar cabo disso, porque virou uma coisa planetária. Isso. E veja, isso em relação a elas é engraçado. Por exemplo, quem obviamente se incomoda com o discurso do Trump, etc., ele viu com ótimos olhos o fato de finalmente essas redes terem todas tomado uma posição. E indicado que, por exemplo, determinados discursos eram fake news, etc. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas, inclusive pessoas do espectro político progressista, da esquerda, começaram a dizer o seguinte: mas espera lá, quer dizer então que a gente está vivendo num mundo em que 2, 3 ou 4 companhias gigantescas, como o Facebook, o Instagram não, que é do Facebook, mas o YouTube, o Google, etc., que essas companhias, elas têm o poder de... Tudo bem, agora elas estão determinando, opinando favoravelmente a minha posição. Mas e o que é que ela vai fazer quando, por exemplo, a gente tiver uma eleição e elas começarem a derrubar postagens de um candidato que não está fazendo nada? Quer dizer que então... porque cria um precedente. Isso, quer dizer que então a gente está vivendo num mundo em que tudo pode acontecer. Eles podem, aquelas 4 companhias, podem decidir o resultado de qualquer eleição. Será que nós, enquanto cidadãos, etc., queremos estar sujeitos a esse tipo de poder? Que foi uma coisa que me incomodou. A gente já estourou o nosso tempo, eu quero mostrar as revistas, mas foi uma coisa que me incomodou um pouco da cobertura brasileira e da cobertura mundial, que eu também acompanhei, é que tinha por parte do jornalismo, tinha uma torcida organizada. Eu vi as pessoas falando assim, os jornalistas chamando ao vivo, parecia que estava chamando tipo o Réveillon da Times Square, com aquela bola ridícula. Não, quase estava chorando, né? Entendeu? O outro chorou, não sei o quê. Eu acho assim que a gente também perdeu a oportunidade de nos posicionarmos de um jeito mais profissional mesmo, mais isento e mais analítico. Eu senti falta de análise. Eu senti falta de você na TV, no mundo. De análise assim no mundo, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio para mostrar quem perde e quem ganha sem se envolver. Eu não estou aqui dizendo que eu achei ruim o Trump perder. Eu e
não só os 75 milhões que votaram nele, ou na verdade os 61 milhões que votaram no Biden, mas assim, e outras pessoas pelo mundo, você viu que foi uma comoção, que foi uma coisa que a gente nunca tinha visto, nem quando o Obama ganhou, que foi o primeiro negro. Mas você viu, né, uma coisa assim realmente, mas eu acho que a gente tem que ter equilíbrio para quando alguém que a gente não gosta perder, a gente continuar sendo equilibrado. Exatamente. Entendeu? É que é isso que você está falando. Vamos para as capas de revista? Você tem que vir para a segunda parte. Mostra aí a Isto É, por favor, só para a gente mostrar aqui e comentar. A América será grande outra vez. Então, após 4 anos de obscurantismo promovido por Donald Trump, o mundo respira aliviado com o resultado das eleições americanas. Né? A vitória ainda contestada de Joe Biden, será que o Trump vai ter que sair de lá arrastado, representa uma volta ao processo civilizatório, doutor Horácio, e serve de alerta a países sob comando de populistas como o Brasil. Tá vendo o uso? Assim, será que vai ser civilizatório? Se depende das instituições, como a gente estava falando, e que estão também com fissuras, eu não vou dizer falidas porque é exagero, né? Tem uns órgãos de controle externo que são ainda nos salvos, mas enfim. Aí a outra, a Newsweek, ela mostra o presidente Biden, e é muito interessante a capa da Newsweek, a gente pode mostrar? Mostra para mim, por favor, rapidinho, prometo. Prometo, produção. Mostra aí para mim, por favor, a Newsweek, que eu preciso... Vocês estão mexendo ali atrás, né, para poder mostrar. Ah, é porque eu tenho que vir aqui para mostrar? Vocês acham que eu tenho que entrar aqui? Ah, porque vocês estão sem um controle aí, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é a Newsweek. Ó, um país dividido, né? Então, aqui está dizendo que a pandemia está voltando, o país está dividido, a economia está conturbada. Qual é o plano? Já que Joe Biden fez uma campanha ambiciosa, com uma agenda política muito louca, né? E assim, uma agenda política que inclui propostas progressistas sobre imigração, saúde, mudança climática, reforma da justiça criminal, mas tem o Mike Connell, que é o líder do Senado, que é republicano, doutora. Quer dizer, ele prometeu muita coisa, mas ele vai precisar de muita coisa também para poder rever tudo isso. E a última que eu quero mostrar são as fotos. Você sabia que na Filadélfia, a assessoria do Trump esse final de semana, porque eles estão pedindo a recontagem dos votos lá, solta para mim as fotos. Aí eles queriam um hotel luxuoso. Então, o hotel luxuoso, você viu isso? O hotel luxuoso era o mesmo nome de um hotel luxuoso. Tem gente querendo mandar dinheiro para a telefonista que confirmou que a coletiva era lá. E aí a gente tem aí o Rodolfo Giuliani, que é a advogada do Trump, né? E aí todo mundo confirmou e a imprensa toda foi para lá. E esse é um motel que fica entre um sex shop e um necrotério. E foi marcado para lá, porque os nomes são iguais. Então, quando a assessoria ligou, marcou aí não teve como desmarcar, gente. Olha que vexame, olha que atrapalhada. É só para a gente terminar sorrindo que tudo pode acontecer, né? Até uma loucura dessa aí. Era o Four Seasons, né? Exatamente, muito bom. Bom, não vou deixar você comentar mais nada, porque o nosso tempo acabou. Eu queria só dizer obrigada, foi uma entrevista incrível. Eu que agradeço. Eu espero depois, a gente vai compartilhar o vídeo dessa entrevista, porque eu acho que vale a pena a gente pensar. Acho que a gente está precisando voltar a pensar. O mundo está precisando voltar a refletir. E a gente precisa experimentar esses silêncios e trazer dele uma análise. Não adianta você querer se isolar, você achar que não tem nada a ver com isso, você tem. A verdade é que todos nós temos a ver com isso. Não existe mais uma coisa isolada que acontece no mundo que não nos impacta em algum nível, independente de onde a gente está. Então, muito obrigada, doutor Horácio. Você volta mais vezes? Agradeço, volto sempre. Olha, eu quero um quadro fixo com você aqui, viu? Vou negociar com as faculdades que você dá aula, com o seu empresário, com quem quer que seja, quero você aqui no programa. Bom. Agradeço bastante.